Boa tarde, Randeiro. Tudo bem? Que chique, chegou sim, pontualmente. Gostei de ver. Anne, já estou te chamando. Tudo bem? Ô, Randeiro, se Deus quiser, vai ser 10. Você tá bem, Dani? Tudo bem, Tudo tranquilo? mais ou menos. Tá sim, tá tranquilinha. Com a carinha calma. Não tá, Randeiro? Vamos Ela não lá. tá com a carinha calma? Tá sim. Pode ficar tranquila. Vai dar tudo certo, viu? Tá bom. Pode sim. Eu só esqueci de fone se precisar. Eu tô falando com a minha menina aqui que eu esqueci de fone se precisar. Por enquanto Porque, está tudo apesar bem. de que você tá de fone, né? Aí normalmente não dá diferença no som, não. Mas se der, né? A Dani tem sempre voz calminha. Sempre. Mislene, tudo bem? Karina, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, AG Barreiro. Eu não sei o nome. Ai, Adriana. É Adriana? É, É porque eu só li AG Barreiro. minha amiga de infância. Ah, vem te prestigiar, tá vendo? Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Karine. Boa tarde, Ângela. Bom, gente, vamos começando, né? Para não deixar quem já estava aí no vácuo, né? E quando eu fui combinar com a Dani essa live hoje, ela falou assim que não tinha nada para falar, que ela não, né, ficava sem assunto, sem coisa para falar. E a Dani é uma verdadeira fonte de inspiração, né? Ela, até na docilidade, ela traz inspiração para a gente, né? E existem pessoas que não precisam falar muito, né? O jeitinho, a presença já é marcante. E a Dani é uma dessas, né? Toda tranquila. Ela nunca dá, por exemplo, lá no grupo, uma resposta sem ser na paz, na tranquilidade, na calma, né? E eu acho isso muito legal, porque todo mundo, né, fica agitada, e ela não, ela mantém a tranquilidade. Isso é muito interessante, muito gostoso e fonte de inspiração para todos nós, Que bom. né? Aí o Randeiro falou que é verdade, viu? Isso existe, né? E muitas das vezes a gente é fonte de inspiração até sem saber, né? Sim. Por pequenas coisas, por pequenos gestos, às vezes por um sorriso, né? A gente não sabe o que, que é, mas sabe que inspira alguém, né? Então a Dani hoje veio contar para a gente como é a inspiração dela, quem inspirou ela, né? Para ela chegar onde ela está, né? E a Dani tem dois nichos, né? É, Ela tem o nicho da costura criativa e ela tem o nicho da terapia. parte dos olhos, das essências, né? Sim. E eu acho muito legal que vira e mexe eu faço coisa para o pessoal que mexe com essência. Aí toda vez eu vou me inspirar lá no Instagram da Dani. Ela não sabe disso, eu nunca Ah, contei isso para ela. Mas às vezes eu falo assim: eu preciso de uma peça para colocar meus óleos essenciais. Ah, eu preciso para tantos óleos. Às vezes é para 6, né? Eu não entendo muito dos óleos, mas eu sei que vira e mexe, alguém me pede. Aí eu falo assim: deixa eu ver como é que como é que a Dani faz me chama? Esses lugares, né, de colocar e tudo.
Aí, então, assim, ela não sabe não, mas ela é fonte de inspiração para Ah, mim que às lindo. vezes. Que lindo, que lindo. Então, Dani, se apresenta e fala um pouquinho de você para as meninas. Então, meu A nome é... Gabriela falou que hoje ela só vai nos ouvir. Ai, que linda. Vai não, ela vai falar também. O meu nome é Daniele. Eu trabalhei muitos anos na área da construção civil, né? E os meus 10 últimos anos eu trabalhei numa fábrica de engenharia mecânica. Então, com aquela situação toda da Petrobras, as indústrias fecharam e eu estava com um filho pequeno, né? Porque eu trabalhava longe, eu pegava 4 conduções para ir, 4 para voltar. Então, eu deixava meu filho muito cedo na casa da minha sogra e às vezes eu pegava ele e estava até dormindo. E uma vez eu fui pegar meu filho na escola e ele falou assim: Eu não quero você, mamãe, eu quero a minha avó. Ele estava acostumado com a avó. Mas aquilo me doeu muito, porque eu tive filho com 38 anos. Eu demorei muito para ter filho, achei que nem engravidar. Eu achava que eu não tinha esse privilégio. E eu falei assim: Poxa, meu sonho foi ter filho. Para ele falar isso, tá doendo. Ele ama mais a minha sogra. É. Aí vem o filminho. Dói. Porque dói lá na alma, É. gente. Aí eu fui uma das últimas a ser mandada embora na indústria, porque eu trabalhava a parte de planejamento, a parte de faturamento. Então eu ainda tinha que fechar muita coisa para a empresa, né? Dos fornecedores, dos clientes. Só que teve uma hora que não dava mais, a empresa estava em acordo judicial. E aí eu fui dispensada. E Boa aí tarde, Bel. eu fui e resolvi ficar em casa. Eu falei assim, eu vou dar um tempo para ficar em casa, para cuidar do meu filho, para ele ter referência de pai, mãe, de casa, que isso é muito importante, né? E com isso eu também tive muita fé. Eu acho que isso é o que me inspira mais, porque eu falei assim, eu ganhava bem, né? E eu saí com uma mão na frente e outra atrás, porque a empresa estava falindo. E eu falei assim, eu não vou enlouquecer porque minha família não merece. Então eu não vou entrar em depressão porque a minha família não merece isso, né? A minha família está precisando de resgate e eu preciso ser forte. E aí eu tentei ser forte o máximo possível, mas lógico que em alguns momentos eu ficava no meu cantinho chorando. Só um E aí, minutinho, Dani. Ô, Miss Lene, costuras, underline, de underline, amor, tá? O Instagram dela. E a Granela falou que a sua voz é uma melodia. obrigada. Ele continua. Então, eu fiquei um tempo sem me entender como pessoa, porque eu não estava me sentindo produtiva, sabe? E Uhum. isso não estava me. Eu estava mãe, estava feliz por ser mãe, por resgatar, né, esse amor entre eu e o meu filho, mas ao mesmo tempo eu não estava me sentindo totalmente feliz, plena. E foi aí que realmente assim, me dediquei muito à parte religiosa para que eu pudesse receber essa força, né? E aí eu recebi tanta força, foi tanto amor que eu recebi, que esse amor, ele expande, né? Ele transborda. E aí eu já trabalhava com costura, assim, eu fazia algumas coisinhas e vendia no trabalho. E aí eu comecei a fazer um pouco mais, né? E aí, como eu sempre gostei muito de criança, né? Eu tenho 2 irmãs mais novas que eu, e eu ajudei muito elas na escola, fazendo trabalhinho, essas coisas todas. Então, eu sempre fui muito lúdica. Uhum. Então, eu comecei a dar aula para o meu filho de uma maneira lúdica e ele era um bom aluno. E aí eu explicava para as mães a maneira que eu cuidava, que eu ensinava para o meu filho. E aí uma das mães falou assim, poxa, por que você não vem dar aula para os nossos filhos? É interessante o seu jeito de olhar as coisas e passar para eles. Eu falei assim, então tá bom, eu não estava fazendo nada mesmo, né? Aí eu comecei a dar aula para eles. A gente tinha aula final de semana, sábado e domingo,
e feriado, eu dava os aulões, as crianças amavam, isso foi antes da pandemia, né? E as crianças me viam na escola e falavam assim, tia, quando que vai ser o aulão? Não vai ter esse final de semana? Imagina, Estão porque perguntando a sua religião. eu sou kardecista. Tem o grupo, então, lá no centro, né? Isso. E aí você E devia dar também aula lá. não, eu dava Não? lá eu só estudava. A gente estuda muito lá. Você não fazia com grupo de estudo? Então, a gente tem grupo de Não, não. estudo. Você organizando. Eu como facilitadora, não. Não, você é facilitador. É. Mas, assim, foi muito bom esse período, porque eu me fortaleci muito, né? E aí a doutrina, que a gente não diz que é uma religião, né? É uma doutrina, né? Então, a doutrina, ela ensina bastante pra gente que sem caridade não há salvação, né? Então, esse amor que eu recebo de Jesus transborda e eu quero expandir isso para todo mundo. Então, quando eu dava aula, todos ali eram os meus filhos. Por isso que eles gostavam de passar sábado e domingo o dia inteiro com a tia Dani. Devia ser aquela mãezona mesmo, né? E aí, quando veio a pandemia, tudo parou, né? E aí eu estava fazendo foi no início do ano, então... desculpa. Eu estava fazendo essas capinhas de agenda, né? Que eu faço para a escola, com o nomezinho das crianças. E aí na televisão disse que nós, artesãs e costureiras, estávamos liberadas para fazer máscara de proteção. E aí eu falei assim, gente, a minha oportunidade de dar continuidade ao meu amor, de servir a população. Então eu comecei a fazer máscara desesperadamente para poder ajudar, para doar. Eu queria doar. E a minha amiga falou assim, Dani, mas eu quero comprar de você. Você vai precisar de material, não vai adiantar você ficar doando. Você precisa também receber. Aí eu falei assim, doa para as pessoas que não podem pagar e recebe das pessoas que podem. Né? E aí eu comecei então, falei assim, então tá bom. Todo mundo que comprar máscara comigo vai saber que também vai estar participando desse afeto de amor. Porque eu, em cada encomenda, eu vou separar uma máscara para poder doar. E assim foi, e assim está sendo até hoje, né? Eu sempre tenho a oportunidade de fazer essas doações, porque é isso que me inspira, faz parte da minha essência, né? Ajudar sempre. Eu sempre fui assim desde pequena, sabe? Eu sempre gostei de ajudar muito as pessoas. A minha família é mineira e a família da minha mãe é do interior de Minas. Então, quando eu ia para lá, eu era carioca. Então, era assim, as crianças ficavam assim, qual nossa... interior? Governador Valadares. Você me falou, no norte de Minas. E aí, quando eu chegava lá, as primas da minha prima falavam assim, você pode ser minha prima? Eu falei assim, claro que eu posso. Aí elas gritavam, eu tenho uma prima do Rio de Janeiro. Isso trazia uma alegria tão grande para elas. E eu sempre com muita simplicidade, porque eu queria brincar com o que elas brincavam, sabe? De subir em árvore e de brincar em carro velho, essas coisas. Então, eu sempre fui muito simples e sempre gostei muito de tratar as pessoas com muito amor, né? Porque é isso que importa. Então, quando eu comecei a fazer máscara e que eu comecei a atender e eu recebia a ligação de algum cliente, eu percebia que ele não queria só a máscara, ele queria conversar. E exatamente o que as pessoas costumam dizer, nossa, sua voz me tranquiliza, sua voz me traz paz, né? E eu ficava tão feliz com aquilo, né? De poder, através da minha voz, dar a ele, né, o que ele precisava. E quando eu conheci... Dani, deve ter ajudado muita gente, porque o início dessa pandemia desestruturou muita gente. E uma palavra doce
ajudava a resgatar muito, Sim. né? A gente, às vezes, nem imagina o quanto só uma palavra a gente consegue resgatar o outro, Sim, né? exatamente. E uma palavra meiga, doce, aconchegante, nossa, deve ter resgatado muita gente. Pois é. Então, como a gente parou também lá no centro, né? Eu sentia muita necessidade ainda de ajudar, principalmente nesse momento. E a gente recebia muitas psicografias dizendo que iam ter muitas pessoas, antes até da pandemia, dizendo que Uhum. as pessoas iam ter problemas emocionais muito grandes. E aí eu ficava assim, nossa, se eu fizesse psicologia, eu ia ajudar tanta gente. Ainda é tempo. Pois é. Aí, quando nesse período da pandemia, a gente escutando bastante lives, né? Eu descobri que Uhum. existia a possibilidade dessas terapias holísticas, né? Que são as terapias Uhum. alternativas, que são até reconhecidas, né? Nos hospitais Sim, públicos, né? E aí eu falei assim, gente, é isso que eu quero, porque isso vai dar vou dar continuidade de ajudar o outro quando o outro não pode ir para, não tem condições, até de saúde, de ir para uma igreja ou de ir para algum lugar, né, para que ele possa ser ajudado. E então eu a tenho feito. Mislene está colocando uma coisa aí que ela falou que muitas das vezes, né, a pessoa está pedindo socorro, mas as pessoas não percebem, né? Exatamente. E às vezes, igual você vai entregar uma máscara, num telefonema, num entregar de máscara, quanta coisa consegue perceber? Não pode abraçar nesse momento? Não pode, mas pode dar colo no falar, É, né? E isso só corre com certeza, exatamente. né? É. Eu vivi esse momento de pandemia assim com meus pais, que eles ficaram isolados lá e a gente tinha que ligar todo dia com a chamada de voz para poder, aliás, eu fazia chamada de vídeo para eles sentirem. A minha mãe falava assim: "Ai, que bom que vocês estão entrando na minha casa", sabe? Então assim, aquele vídeo para ela era uma chamada, sabe? E isso foi muito importante nesse momento para muita gente, né? Exatamente. Então esse trabalho seu foi muito, muito mesmo É, essencial nesse momento, é. né? Então, é isso, assim, quando a Lu, né, fez a primeira mentoria, né, que ela falou assim, qual vai ser seu nicho? Eu falei assim, Lu, eu ainda não sei. Eu estou fazendo máscara de proteção, que eu acho que a gente vai continuar fazendo por um bom tempo. Mas, assim, eu preciso pensar o que que eu vou fazer, qual vai ser o meu nicho, porque uma hora vai acabar, né? E aí eu falei assim, o que que eu vou fazer se eu gosto de atender as pessoas, se eu gosto de fazer para elas o que elas precisam, o que é essencial para elas, né? Até aqui, uma Viu? pessoa chamada Gláucia me deu a ideia de falar assim, não, o seu nicho é a sua essência, o que é essencial, né? Para os seus clientes, exatamente isso, né? Então, eu vou dar continuidade, já estou com alguns projetinhos já montados para poder colocar nesse meu novo nicho, né? E que eu possa exatamente atender da melhor forma possível as necessidades de cada um, né? É. Através da costura, através dos meus estudos terapêuticos, que eu acho que é super importante. E é isso. Essa é a Daniele. É. E essa parte da essência é muito importante. Porque muitas das vezes, por exemplo, eu atendo bolsas e utilitários, beleza. O outro, né, atende coisas de casa, ou copo cozinha e tal. Mas e a essência? Quem atende? Né? Então, quando a Dani falou, eu gosto de trabalhar com o que é importante para o outro, com o que é. Ô, Dani, chegou atrasada, não, chegou na hora. Com o que toca a pessoa, eu falei, minha filha, mas então tá pronto seu nicho, é essência, né? Você É, não tem que procurar, já está aí, é, né? E até porque, na essência, ela pode juntar os dois, tanto a parte terapêutica, ela pode virar um
é que chama Instagram só, porque ela pode criar a parte terapêutica junto com a parte da costura, né? Porque é o que eu falei no início. A Dani, ela tem peças que são muito importantes para quem trabalha nesse nicho de essência, né? Sim. E muitas das vezes que me pedem assim, eu queria uma frasqueira. Frasqueira está dentro do meu nicho? Está dentro do meu nicho. Mas eu quero para colocar os meus óleos essenciais. Aí eu falo assim, meu Deus, será que a minha atende? Aí eu ficava pensando, porque não é que eu ia mudar o coisa, mas eu queria saber se aquela atenderia essa questão da pessoa, porque eu não gosto de entregar uma peça e falar assim, tá aí. Não é assim, né? Eu queria que aquela frasqueira realmente atendesse aquele momento da pessoa que ela estava precisando. Aí, onde que eu ia? Lá na Dani, que eu falava assim, eu vou olhar todas as que a Dani tem para eu saber se eu posso falar, essa atende você, né? Porque eu ficava assim, senão eu tenho que pensar, falar com a pessoa, não vou fazer, porque não atende, né? Era diferente. Então, eu assim, sempre corri lá no Instagram da Dani para poder olhar se eu ia atender adequadamente a pessoa. E agora eu posso também não só falar, como mandar para ela. Né? Eu falo assim, ó, a fulana vai te atender muito melhor. Porque é isso aí, né? Além de ser fonte de inspiração, a gente pode também encaminhar para as nossas amigas Verdade. afins, Com né? certeza. A gente sempre tá. Eu com a Dani, por exemplo, Dani Siozaki, uma vez ela precisava que eu atendesse a pessoa, mas que ela não fazia a peça igual a pessoa queria. Ela me mandou. Mas ia ficar muito caro o frete para a pessoa, porque a pessoa era da cidade da Dani. Falei, Dani, vamos fazer o seguinte: eu te ensino a fazer a peça e você faz a peça e atende a pessoa. Porque está dentro do seu nicho essa peça. Aí a gente vai fazendo assim, de uma socorrendo a outra, né? Com Que somos certeza. todas fontes de inspiração. Somos. E uma coisa que eu queria falar, Dani, para você, principalmente, não para todo mundo, mas para a Dani, porque a gente só dá o que a gente recebe. Se você falou que só recebe coisa boa na hora que você vai para os seus estudos, né? Lá nos grupos, né? Lá como que chama? Chama grupo mesmo? Os de Sim, estudos? É grupo de estudo, sim, né? sim. Só tem coisa boa para dar, não tem Verdade. coisa ruim, né? É, Se na bandeja de prata nossa só tem coisa boa, a gente vai servir só coisa boa, sim. né? E é isso aí, né? É Mas isso. agora conta mais um pouco de você, Bom, então, das suas eu inspirações. pois é, assim, acho que a primeira pessoa que me inspirou e ela fica muito emocionada foi a minha mãe. Até na bio, né, onde tem minhas histórias, eu falo dela, né, porque ela Uhum. aprendeu a costurar com 7 anos de idade. Que O pai bonitinho. dela ia para a roça e então na hora do almoço ela ia levar a marmita na roça para poder dar comidinha para ele. E tinha uma moça no caminho que costurava. Então, na volta, ela ficava olhando a moça costurar. E ela falava assim: pai, me dá uma máquina que eu vou fazer uma calça para você. Me dá uma máquina que eu vou fazer uma calça. E ele era mecânico também. E aí, num trabalho que ele foi fazer no trator, numa fazenda, ele viu que no galpão onde estava o trator tinha uma máquina de costura velha jogada no canto. E aí, quando o fazendeiro perguntou para ele quanto era o serviço, ele falou assim: você não quer me dar aquela máquina? Porque minha filha, ela está torrando a minha paciência para poder fazer uma calça para mim, mas eu não tenho uma máquina. Ele falou assim: eu vou te dar. Aí deu para o meu pai. Aí minha mãe mandou minha mãe ir numa quitanda comprar fazenda, né? E aí minha Aham. mãe pegou uma calça velha dele, desmontou a calça toda Olha, com gente. 7 anos. E ela costurou uma calça para ele. É quem tem dom, né? E dali ele mandava comprar fazenda e fazer vestido para todas as irmãs. Aí a minha mãe ficava pau da vida que saía todo mundo para a igreja, os par de jarro. Né? Todo Quer mundo comprar igual, aqueles assim. metros, né?
Todo mundo igualzinho. E aí eu nasci com a minha mãe costurando. Então eu brincava com botão, brincava com aviamento. Quando eu fui crescendo, a minha mãe pedia para eu ajudar ela a desmontar, desmanchar a costura para adiantar o serviço, né? Ou então pregar o aviamento, pregar o botão, essas coisas que também ajudava ela. Então eu fui aprendendo. Até que um dia, na época que o patchwork estava em alta, e aí tinha aquelas eco pegs, né? E eu fiquei Uhum. doida com uma bolsa daquela e a costura reta, né? Eu falei assim, meu... E minha mãe já tinha deixado uma máquina aqui, porque ela sempre morou fora do Rio. E aí ela deixou a Uhum. máquina aqui porque ela faz roupa para mim quando ela vem. Aí eu falei assim, não. Aí era, eu sei que era muito caro uma bolsinha daquela na loja de patchwork. Eu falei assim, não, eu vou fazer uma Uhum. bolsa dessa. Aí algumas coisas eu não sabia, aí eu pedi para minha sogra me explicar, ela me explicou, eu comecei a fazer e vender no trabalho. Então assim que eu comecei na costura. E hoje eu até estava pensando nisso, né? Porque minha mãe, quando vinha para cá, a gente ia, passeava no shopping, e aí eu olhava uma roupa bonita, que era cara beça, e falei assim, mãe, você não faz aquela blusa para mim, não? Ou aquele vestido? E então a gente corria na loja para vestido e ela fazia só de olhar, né? Verdade. Então, assim, tem coisas, Acho que travou. Não sei se é o meu. mas é, Vamos ver. Travou de voltou? novo. Olha aí para mim. Voltou, agora voltou. Dani? 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 Oi. Para mim, sim. Voltou, pessoal? Travando, né? É, tá travando um pouquinho. Voltou. Voltou. Quer Voltou. que eu saia e volte? Pode falar. Então tá. Bom, então foi isso que aconteceu, assim, ou então hoje eu até estava pensando na minha mãe, assim, que às vezes eu tiro coisas de olho, sabe? Eu Uhum. coloco no molde porque facilita para eu fazer outras peças. Isso eu aprendi com a Lu, né? Da gente fazer o Aham. molde, deixar o molde para a gente poder fazer sempre. Acho que deu mais uma Igualzinho. travada, Mas eu Dani. tenho essa facilidade, sabe? De olhar e fazer a peça. A gente tem, parece que a sua Então foi internet está um caindo, dom está aí travando herdado toda da hora. mamãe. Peraí, deixa eu tentar mudar aqui, peraí. Não, ela está mudando lá para ver se altera. O sol da Dani que está travando ou o meu também, gente? Responde para mim que eu tenho Melhorou? essa dúvida. Acho que melhorou, Dani. Eu estou sentindo que tá bom. Não sei para o pessoal. Sim. Oi. Ah, então tá. É, tem dia que a internet está ruim mesmo, está difícil, né? É, As meninas falaram que é só o seu mesmo, porque eu até fiquei preocupada se o meu também está travando, mas elas não, falaram que não. a internet às vezes aqui Porque não. a semana passada foi a minha que estava travando, estava ruim. Agora melhorou sim. Ah, então tá. Aí você estava falando da mãe. Então, e aí ela tinha essa facilidade de olhar uma peça e de fazer de olho, né? E aí um dia desses eu estava bolando uma peça e eu lembrando dela, dessa facilidade que ela tinha, né? E a gente conversa muito, eu mando até porque ela não tem muita dom para tecnologias. Então ela Uhum. não tem Instagram, não tem Face.
Então, às vezes, eu vou e mando para ela. Mãe, olha o que eu fiz. Ela fica, minha filha, quanto orgulho. É, Ela mas fica é um toda boba. orgulho mesmo. É. E é fácil, assim, quem tem a facilidade, a gente realmente faz uma peça assim, né? É. A gente bate o olho e fala assim, não, já sei como que eu vou fazer, É. né? Só que depois a gente tem que fazer o molde sim, Sim, porque a pois é. segunda a gente já não vai fazer igual. Porque assim como a gente adaptou a primeira, a gente adapta a Ah, segunda, né? Eu tenho facilidade tanto de ver a peça e copiar, como de ver e mudar para alguma coisa que eu quero e tudo. Às vezes encaixa um bolso onde não tinha. Faz um troço assim, né? Mas depois eu fico assim, e agora? A peça eu faço com bolso, eu faço sem bolso, hoje eu tiro, hoje eu ponho, aí eu nunca acabo pondo. Então tem que ter um molde com tudo escrito, porque senão eu sou dessas que muda tranquilo. A Granela perguntou se ela usava o biés xixelento. eu uso. Eu até pouco tempo não sabia o que era viés lento, então eu usava, não tinha jeito. É, eu uso muito pouco viés, porque as minhas costuras são todas embutidas, então É. é muito raro eu usar viés. Quando eu uso, normalmente eu uso do próprio material, Uhum. porque justamente porque eu nem tenho muito viés, né? Aí é muito difícil. A Verônica falou, e tem gente que passa 2 dias só no molde. Não, Verônica, não é assim, não. Você dá conta, viu? A Dani falou que gosta do viés chechelê. Tá travando. O meu travou. A Dani Jaque falou que gosta do viés chechelê. Eu quase não Eu, uso também viés. Assim, quando eu faço de tecido. Por exemplo, a casezinha de máscara, por exemplo, eu faço de tecido. pois é, Eu gosto é muito muito porque raro, né? é. Agora, por exemplo, aquela frasqueira que eu fiz para os óleos essenciais, então eu fiz com viés, mas só na parte interior, né, da frasqueira. Uhum. Também não sou expert em viés. É, Até pouco tempo eu e estava aquela parte interna eu não faço, porque eu faço a frasqueira de virando. desvirar mesmo, eu ponho a É, costura embutida. A é. Lu até ensinou esses dias, eu peguei e ainda falei para deixa eu ver se ela faz igual a mim. Não faz. A da Lu é até diferente do que eu faço, a forma que eu faço. Porque quando a gente embute, a gente cria o jeito da gente embutir, É né? verdade. Então, o jeito meu é diferente do dela, que vai ser diferente do outro. E eu acho que até é bem legal, porque a gente consegue ver várias pessoas com técnicas diferentes e vai adequando isso aí, né? Mas eu nem lembro, para falar a verdade, que tem viés. Quando eu vou pegar, o meu porta-máscara tem viés no plástico cristal. Aí tem, né? Mas tem hora que eu falo assim, gente, viés eu tenho para fazer o negócio que eu nem Ah, lembro. Eu tenho que ficar procurando se eu tenho e tudo, porque viés é uma coisa que eu rarissimamente compro. é. Ô, Dani, bora pegar uma aula? Bora fazer. Vamos sim. É na Dani Souza que falou que quer pegar Ah, uma aula. Vamos fazer. Estamos aí. E além da sua mãe, que foi uma verdadeira fonte de inspiração, deve ter mais pessoas que te inspiraram. ai, muita gente. Eu acho que todas as pessoas me inspiram, porque cada um tem a sua essência. E eu É isso que eu queria aproveito, que você falasse. e eu aproveito a essência de todo mundo, sabe? O que eu acho assim mais bonito no nosso grupo de artesãs é o amor e o respeito que a gente tem uma pela outra. Não é todo grupo que tem isso, né? Não existe Não mesmo. concorrentes, existem amigas. E uma torce para a outra, uma ensina a outra. Isso é lindo. Porque na Uhum, realidade a gente já está num nível de entendimento e de evolução que cada um tem a sua essência. E essa uhum, essência que é colocada na peça na hora de confeccionar. sim.
né? Então, assim, esse porta-máscara, por exemplo, foi de uma aula da Tuca, né? Uhum. Que eu aprendi. Então, assim, eu vou colocar o meu jeito de fazer. E uma outra amiga artesã vai colocar o jeito dela, né? Vai, de repente, ver que, de repente, um material é melhor para ser usado do que o outro. Tem gente que gosta de trabalhar com um tipo de material e outras com outro, e vai fazer a Uhum. mesma peça. E sempre vai ter pessoas comprando as minhas peças e as peças das minhas amigas artesãs. Sempre vai ter. Que o que importa é exatamente a nossa essência, o como que a gente está cuidando desse cliente, né? Se a gente Uhum. tiver amorosidade, né? Se a gente tiver educação, né? Se a gente se preocupar com eles, fazer com que eles entendam que a gente está ali se preocupando com as necessidades deles, ele vai voltar, Sim, né? com certeza. E é isso aí que eu queria, na hora que perguntei, foi isso aí. Porque todo mundo nos inspira a cada dia, Sim, né? Então a gente tem que cuidar muito da gente, para que a gente seja uma inspiração boa para o outro, porque o outro também vai ser para a gente, né? É da essência que a gente tem que cuidar, né? A nossa essência tem que ser muito bem trabalhada no dia a dia, né? Porque é muito ruim quando você vê em grupos, uma atacando a outra, uma criando caso com a outra, e você copiou minha peça, deixou de copiar, uma coisa mais sem sentido, né? Eu brinco muito, porque eu falo assim, necessário é necessário, gente, ela não tem variação. Você pode é, fazer assim, arredondada, ou com caixinha de leite, ou com fole, mas é necessário, né? E não adianta você falar que vai fazer uma completamente diferente que nunca foi inventado, porque não tem jeito, né? verdade. Bolsa é bolsa. Uma hora a sua bolsa vai ser igual a de alguém. Só que aquela é sua, porque tem a sua essência. É isso que tem que ser o diferencial da gente. É, E clientela tem para mim, tem para você, tem para o outro, porque como é que a gente consegue a clientela? Com a conquista do cliente, que é o exatamente. cuidado com o cliente, né? Então, é muito bom quando a gente vê que agora a gente está conhecendo, assim, porque teve uma época que era só briga de artesã que a gente via, ia dando uma angústia. Teve um tempo atrás, tem uns anos já isso, que eu ia maratonar, às vezes, algumas lives Isso já tem um tempo, tá? Ia me dando uma angústia, porque a fulana falava da fulana, que falava da Beltrana. Eu falei assim, gente, mas será que ela não pode se concentrar na peça, que eu estou querendo ver como é que vai acabar essa peça? Né? Eu queria ver a coisa acontecer. E não queria preocupar com quem que estava, sabe? Como é que estava a peça da outra e da outra e da outra. Eu queria aquela, naquele momento, né? E agora, de uns tempos para cá, e eu vi muito, uma das coisas que me fez ficar com a Lu como mentora foi justamente isso, porque o importante é a peça, não é a fulaninha ou a beltrana, né? É a gente cuidar da essência da gente, do cliente da gente, para a gente conquistar esse cliente, né? E se em algum momento eu não puder atender, qual o problema de eu passar ele para frente, né? Eu falar, fulana vai te atender muito bem, né? Não tem problema nenhum. Principalmente porque quantas vezes eu já vi o cliente voltar porque eu falei com ele que a fulana fazia o que ele queria, né? Muitos clientes, às vezes, eu já falo assim, olha, eu não faço, por exemplo, tem uma pessoa aqui na minha cidade. Você faz trocador de bebê? Eu falei assim, não, não faço. Mas a fulana faz, né? Eu mando sempre para a Tiline Baby, que é daqui. Muito amiga minha, aí eu mando para ela. Aí eu falo assim, mas a Tiline Baby faz. Ah, tá. Aí vai, procura, faz. Aí ela fala assim, ô, Glaucia,
mas isso assim você faz para mim, porque aí eu não queria perder você. Eu falo assim, isso eu faço. Então, assim, a necessaire você faz? A necessaire eu faço. Né? O trocador você faz com ela, a necessaire eu faço para você. Né? Então, a pessoa volta. Né? E mesmo se você indica outra, pessoa volta para você. Né? E isso foi uma coisa que eu vi muito na Lu. Para cada um viver o seu nicho, o seu momento, a sua coisa, que o resto vinha, né? E é bem por aí, né? Essa essência que eu acho que a gente tem que cuidar cada dia, né? E que precisa ser cuidado em todos os nossos grupos. Sim. Estou aqui atendendo um pedido que você me mandou. Aposto que você está fazendo uns organizador muito grande. A Tiline, ela, até material a gente troca, porque ela fala assim, mas a cliente quer com o seu material. Eu falei, não tem problema, eu te cedo material e você faz, atende a cliente. Faz o organizador, porque o organizador eu não faço, e não faço mesmo. Exatamente. É uma das coisas que eu tenho muito horror de fazer. É fácil? Mas aí ela falou que é. É fácil? Mas eu não gosto de fazer. E não faz parte do meu nicho. Aí eu falo para ela, não, eu te cedo o material, você faz, atende a sua cliente. Tá tudo certo. Né? E eu acho que isso a gente pode fazer. E nem ela perde e nem eu perco. Essa cliente, ela compra dela, ela compra de mim, ela faz uma farofa só e tá tudo bem. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa cuidar muito do que é essencial na vida da gente, né? E deixar os mimimi de lado. Sim. Não é isso? Eu tive um sogro maravilhoso que ele foi embora muito cedo, mas quando ele foi embora, ele deixou uma saudade muito grande. E o que eu aprendi com essa perda? Que a herança que a gente deixa no mundo é exatamente a nossa essência, é o nosso amor. Então, a gente precisa entender que hoje eu posso fazer diferença na vida de alguém apenas com a minha voz, apenas em escutar pessoas, né? E em dar a mão para essa pessoa e dizer, você também é importante, né? Ontem, por exemplo, eu fui à dentista e ela não estava bem. E eu falei assim, então senta aqui, vamos conversar. Então eu fiquei de 3 às 8 com ela. Eu não cuidei do meu dente, mas ela com certeza... Mas com certeza ela saiu bem melhor, sabe? Porque é exatamente isso. Nós, ao mesmo tempo que somos muita coisa, não somos nada, né? Mas não somos nada mais que o outro, né? Então, se eu vejo uma pessoa que não tá bem, eu não consigo sair do lado dela enquanto ela não estiver bem. Verdade. Sabe? E eu acho que isso é que importa, né? Então, quando eu falei para Lu, eu defini o meu nicho, né? Que era exatamente juntar essa essência, né? Toda essa parte terapêutica que eu venho aprendendo com a costura, que ela falou assim, será que você vai abandonar? Tem uma mentoria, né? Ela falou, será que você vai abandonar a costura? Eu falei assim, acho que não, mas eu tenho que arranjar um jeito de juntar uma coisa com a outra. Vai junta. E aí foi exatamente isso. Eu falei assim, poxa, a minha essência é exatamente quando eu entrego, né, um trabalho e às vezes a pessoa, ela apenas pediu uma simples bolsinha para máscara. Mas eu sei que é para o filho dela e aí eu falo assim, qual o nome do seu filho? Aí eu vou e boto o nome bordadinho, sabe, assim? Então, assim, aquilo não estava no escopo do meu preço. Mas é o que eu sei que vai fazer ela se sentir bem, né? Tipo assim, poxa, ela teve o cuidado, né, de mandar a peça com mais um mimo, né? E um assim, acolhimento. Um acolhimento. Então eu gosto, assim, quando tem uma encomenda que é tipo de um dia para o outro, assim, que é muito rápido, né? Aí eu não tenho tempo de pensar em mimo, né?
Mas Isso é quando um eu instrumento. agora, quando eu tenho tempo de trabalhar a peça, eu fico trabalhando a peça pensando na pessoa, né? Uhum. Então, às vezes, a gente bota uma florzinha, a gente bota uma coisinha, e aí quando a pessoa recebe, fala assim, nossa, que lindo! Eu fiz um porta-máscara essa semana e a mamãe pediu, acho que foi sexta para domingo, eu entregar domingo. Eram várias máscaras e tudo. E aí, na hora de montar, eu vi que eu cortei o plástico errado e aí a etiquetinha da criança não tinha saído certinha. E aí eu liguei para ela e falei assim, olha, eu vou te atender porque você precisa na segunda-feira que a sua filha leve esse material para a escola, mas não ficou legal. Na segunda-feira eu já vou mandar uma outra peça correta, porque essa está com defeito. E expliquei para ela onde estava o defeito. Quando ela recebeu, falou assim, Dani, para de bobeira. Tá lindo, eu não quero que você mude nada. Sabe, assim? Uhum. Mas eu fui É. transparente, né? Porque podia deixar para lá e ela ia perceber o erro e ia ficar chateada. Eu falei assim, não, Isso. eu vou falar e vou corrigir. E ela falou, não, não quero. Tá Eu lindo. quero essa. Exatamente, eu quero essa. E isso é que é legal, né? É É, assim, ela percebeu o seu carinho com ela só de explicar aquela erro que não sim, existia, assim, que não existia na cabeça dela, mas na da gente sempre existe, sim, é. né? Eu fiz uma mochila essa semana, Dani, e eu falei assim, eu não gostei da mochila. Gente, nada me faz gostar da mochila. Porque não ficou uma costura do jeito que eu queria. Aliás, uma das viradas não ficou igual eu queria. Todo mundo olha a mochila e fala assim, nossa, que mochila linda. E eu falo, gente, não vou conseguir nem vender a mochila. Aí já chegou gente aqui que é assim, fala, eu quero essa mochila, eu gosto dessa mochila. E eu não consigo. Eu tenho umas coisas assim igual você. Quando a gente cisma, você fala assim, a pessoa não vai ficar bem com aquilo. Não é assim que a gente pensa? Sim, é. Então, a Conarte Fisio, Fios e Aromas. Falou que pensou que era só ela que é assim. Não, a gente é todo mundo. Eu acho que toda artesã tem um pezinho nisso aí. No pezinho no perfeccionismo. É. Que a gente faz umas doideiras assim mesmo, né? Ah, às vezes até É, na correria, né? Eu terminei tarde, eu terminei 9 horas, eu acho, essas peças todas. Ela falou assim, será que você vai conseguir me atender? Eu falei assim, eu vou te atender. arrasou. Vou te atender, eu tenho certeza, mas não sei que horas eu vou te entregar. E eu já estava ficando agoniada, porque não dava tempo de consertar, né? Aí eu falei assim, A não, Queca segunda... falou que o nosso julgamento são os nossos olhos. É verdade, com É certeza. o feito é melhor que perfeito. É, Não é isso? é verdade. Mas a gente faz sim. Só que assim, talvez a gente até faça na preocupação com a essência do outro, né? Sim, E quando a gente percebe que aquilo agradou de qualquer, assim, do jeito que a gente fez, vem também a calmaria pra é. gente, né? Deixa eu ver que eu acho que tem uma. Não. Não, é porque alguém solicitou para entrar, mas aí tem que ser só um convidado, é isso que está falando. Não sei quem foi, não, porque não aparece. Ô Dani, e dentro, e agora, assim, você consegue realmente juntar os dois nichos? Está conseguindo? Sim, estou conseguindo. Porque eu gosto de fazer coisas que sirvam para mim também, né? Então, por exemplo, quando Uhum. eu fiz aquela frasqueira de óleo essencial, é porque nos meus atendimentos eu preciso levar o difusor e os óleos essenciais, porque eu gosto de Uhum. harmonizar o ambiente, deixar a pessoa tranquila,
né? Então, quando eu tinha feito essa formação dessa terapia, eu tinha que trabalhar com os elementos, né? Fogo, terra, água. E o fogo representava o incenso, que é muito forte. E nem todo mundo gosta. E dependendo do lugar onde você esteja, se for pequenininho, vai ficar muito forte. Foi aí que eu conheci o mundo dos óleos essenciais, porque na realidade eu queria um difusorzinho com velinha que botasse água e saísse um cheirinho para a pessoa se sentir harmonizada. E foi quando eu descobri que os óleos essenciais é muito mais que isso, né? Eles têm um óleo para cada coisa, não é isso? Eu andei lendo um pouco para eu poder atender adequadamente, né, as pessoas que pediam, mas ele tem um óleo para cada coisa, não é? São óleos específicos. Né? Os óleos essenciais, eles trabalham a parte emocional e também trabalha a parte física também, né? Nos Estados Unidos, inclusive, tem uma marca que eles trabalham com pessoas com câncer em um hospital somente com os óleos essenciais. Eu vi isso. Então, eu fiz a frasqueira para que pudesse me atender, para que eu não chegasse lá toda esbaforida, toda, né, cheia de, né? Eu sou uma costureira. As pessoas me conhecem também, né, com a marca Costuras de Amor. Como é que eu vou chegar lá toda bagunçada? Tem que chegar toda organizada. E aí, quando eu lancei, as minhas amigas terapeutas também gostaram da ideia, né? E aí elas também começaram a encomendar. Então é exatamente isso, assim, eu trabalho com coisas que eu sei que pode ser essencial para mim, né? E aí eu lanço na Costuras de Amor, e aí as pessoas gostam da ideia e então me encomendam, né? Agora, eu estou gostando muito também dessa parte de costura criativa, né? Então tem algumas épocas, né, da nossa épocas assim, tipo, o período escolar. Então as mães já me conheciam fazendo estojo, fazendo capa de agenda, né, saquinhos para bloco, para material dourado, exatamente. Então assim, nesse período eu atendo essas mães, né? Para o Dia das Mães, a gente pode inventar... Aquele saquinho para material dourado eu achei o máximo, porque era um saco carregar aqueles material dourado de menino, né? Boa tarde, Ivan, boa tarde, Dora. Eu achava muito chato aquilo, que as caixinhas dos materiais dourados vão caindo, né? Eu falava assim, gente, mas todo dia cai esses trem tudo. Aí o saquinho eu achei ótimo. Então, assim, e foi tudo surgiu porque eu estava atendendo as necessidades do meu filho. Muito e as bom. mães. E foi muito engraçado que quando meu filho chegou com a capa, né, a capa da escola lá, e aí as meninas, né, as meninas já são mais ligadas nessas coisas. Eu falei assim, mãe, eu quero a capa igual do Arthur. Você conversa com a mãe dele, porque ela que faz. E assim eu fui ficando conhecida na escola. Isso é muito legal, né? Você vê então, que é uma criança, mas faz a propaganda pra gente. Faz. Faz muito. Então é isso, assim, tem bastante coisa que eu tenho vontade de fazer. Tipo aquelas bolsinhas também para manicure, que eu acho muito interessante, né? Porque agora, então, nessa época de pandemia, a gente está levando o nosso material, né? Porque a gente tem mais segurança de usar o nosso material, embora a gente saiba que todos os salões, eles se esterilizam, aquela coisa toda. Mas é bacana. Só um minutinho, Paty. A Paty está perguntando o que é material dourado. É um material que ele é usado nas aulas de matemática. São quadradinhos pequenininhos para representar unidade, dezena, centena, essas coisas assim. Aí, ó, a Dani está mostrando. E isso vai caindo, porque eles vêm numa caixinha de madeira, mas vai caindo para todo lado. Todo dia cai unidade, cai dezena, cai centena. Você sabe, você pega menina ou você pega material caindo. Aí a Dani fez uns saquinhos para serem colocados, entendeu? Isso ajuda muito a gente que tem... Né? Hoje as minhas meninas já estão grandes, mas há 20 anos atrás eu ficava catando material dourado esparramado, era uma novela.
Então, agora a Dani está socorrendo as mães aí nessa parte, né? É isso aí. E o outro, o que era que perguntou? Não, acho que foi só do material dourado, Dani, pode continuar. Então é isso, a gente vai atendendo as necessidades de cada um, né? A gente vai vendo o que realmente é essencial, né? A gente vai. Eu vou na rua sempre olhando, sabe? Olhando o que estão usando, o que eu posso fazer, né? Tem muitas artesãs fazendo, né? Então, assim, é muito bacana essa cumplicidade, eu não vou cansar nunca de dizer isso. E é isso, a gente vai se inspirando uma na outra, né? Isso. E bacana também que quando a gente conversa, é que às vezes tem uma amiga, né, artesã, vendendo uma coisa super bem, a gente faz e não funciona para o nosso público, né? É muito legal isso também, né? É muito. É, é muito legal isso. A pessoa fala assim, nossa, sei lá, o porta-material de unha, por exemplo. É. Quando eu comecei a fazer, o meu era só de um alicatezinho, era uma bolsinha desse tamanhozinho, era um alicatezinho e coisa. Quase não vendia. Aí eu fiz uma carteira, o meu é um grande, você já deve ter visto, que fica lá, é uma carteira com espaço separadinho para cada coisa, né? Tem lugar para os esmaltes, tem lugar para o alicate, para as espátulas, para o palitinho, para o dinheiro separado. Menina, vende igual água, sabe? É, E é assim, eu não posso fazer porque vai assim aos números. é. Aí eu falo assim, gente, que engraçado, né? Eu acho que o meu nome é realmente organização. Porque quando eu faço coisa pequenininha que não combina, as pessoas não compram. Os meus não saem. Porque é pequenininho, assim, delicadinho, de uma coisinha. Ele. A Eli, beijos, Eli. O que é pequeno não sai. Eu acho que as que combina comigo são coisas maiores, mais assim, com mais buraco, mais bolsinho para organizar, sabe? Não tem a minha cara, né? Exatamente. O material o que a gente faz tem que ter a cara da gente. Senão não É, vende, não. Não adianta. é igual aquela bolsinha que a Lu ensina pra gente de absorvente, né? Que tem duas abas. Você Quando eu sabe que eu não fiz, vendo aquilo, né? pois é, quando eu fiz e coloquei absorvente, até fiz um videozinho lá e não vendi nada. Ninguém, quase não tive postagem, likes, né? Quando eu coloquei óleo essencial, eu vendi 3 de uma vez, assim, sabe? Só para uma pessoa. É. Então foi assim, um outro olhar que você teve para a mesma peça, né? Eu Uhum. acho isso legal, Eu né? coloquei no negócio de sorvete também, eu não vendo nada. Não É. vendo. Quer ver outra coisa que eu não vendo, não preciso fazer, porque não vendo? Porta-batom. Ah, Não sei se é porque eu não uso, as pessoas nem procuram comigo. Mas nem. Sabe o que é nem procurar? Ninguém nunca me procurou comigo. Já fiz, não adiantou, dei de presente para ver se não tem a minha cara. Eu não uso maquiagem, acho que ninguém procura. O porta-maquiagem, sim. Mas tem uma pessoa, por exemplo, que compra muito porta-maquiagem comigo. Mas ela usa para colocar coisa de unha. Ela fala assim, nossa, eu ah, gosto de colocar muita coisa. Aí eu gosto daquele porta-maquiagem seu que cabe tudo. Entendeu? é, Então, a pessoa tem outro olhar para aquele negócio. O que exatamente. não combina com a gente não sai. É muito É, engraçado. é verdade. Né? É, A cara da gente é a cara do nosso nicho. Por isso que a é, gente fala que tem que ser o que está dentro do coração, é, do nicho. exatamente. Tem que vir da Né? nossa essência, né? Tem. E, e, Tem exata, mesmo. e, e eu tô gostando, assim, ó, tô ficando um pouco mais desinibida, né? Até porque é necessário, né? A gente tem aprendido isso. E eu tenho muita vontade, então, de exatamente isso, de colocar essa parte dos óleos essenciais, né? Com funcionalidade com as peças da costura, para que as pessoas também Uhum. possam conhecer,
né, essa parte que é muito legal, porque a gente está cuidando da nossa emoção. É muito interessante, sabe? Um efeito de 3 minutos. A gente Uhum. deixa de E é tomar mesmo. a gente deixa de tomar um remédio que vai de repente dar efeitos colaterais, né? Para a gente estar utilizando um remédio que vem das plantas, né? Porque não deixa de ser um remédio. A gente tem que sempre cuidar devido à dosagem, né? Mas então, são essas pecinhas que eu tenho bolado também, para que eu comece a fazer mais, falar um pouco mais sobre isso nos vídeos, né? Para que os óleos essenciais, eles têm que ter um certo cuidado, eles têm que ficar no escuro, não pode ser o vidrinho É. ficar na claridade. Eles são muito Nem os vidrinhos voláteis. podem ser claros, todos são marrons, não é? É, Todos são tem, escuros. tem até alguns vidrinhos que você até pode fazer a sinergiazinha, que são aqueles mais fininhos, Ah, mas não, mas aí já é um difusorzinho, né? não, porque que acontece? Dependendo da idade, você não pode usar óleo essencial puro. Então você tem que fazer a Aham. diluição deles. Então, às vezes você não encontra os vidrinhos mais escuros. Mas o que que eu faço? Eu faço saquinho para que possa colocar os É. seus vidrinhos e aí ele vai ficar no escurinho, Uhum. né? Aí, adaptando sempre, É, exatamente. né? Então é Isso é isso. muito legal. É. Muito bom. Dani, o nosso prazo está vencendo. Eu queria muito te agradecer, Imagina, eu que muito agradeço. mesmo, por você ter aceitado, por ter me dado a mão, né? Por estar aqui com a gente. Agradecer a todas as meninas que estão aqui sempre com a gente, toda semana, né? Ajudando, dando a mão, aceitando vir, né? Vir para frente aqui comigo, né? É, é, e vendo, né, e gostando, eu fico feliz quando vocês falam assim, é minha primeira live, não sei o quê. Eu penso assim, ai, que bom, né? Que conseguiu vir. Na verdade, eu não penso nem em mim, eu penso assim, que bom que você conseguiu. E eu acho isso muito legal. Aí a Van falou, a Verônica falou que faz bolsas para roupinhas para as bolsas de quimioterapia. E é Ah, isso que aí, legal. né? Tem doses fotossensíveis. É isso que deve ser a mesma coisa do princípio do óleo, né? Essas doses fotossensíveis e tal, por causa da claridade, né, da luz, né? Muito, muito, muito obrigada. E pode ter certeza que você também é muita fonte de inspiração. Não fala que você não é, não, porque é. Eu não tenho nada para dizer, tem muito para dizer. E Ah, disse muito, tocando o coração de cada um hoje. Muito obrigada. Deus te eu que pague. agradeço pela oportunidade. Obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui com a gente, né? Comigo e com a Dani. E nos vemos quinta-feira que vem. Um beijo. Um beijo.